Olá, olá! Estamos aqui juntos para corrigirmos o enunciado de número 6 da tarefa domiciliar de vocês, que deveria ser entregue aí até o dia 16. O prazo de correção é até o dia 20, então tranquilidade que tudo será corrigido dentro do prazo. Meu nome é Gabriela Astini, sou professora de Direito Constitucional aqui do Damásio, faço parte da equipe de Constitucional. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar através das redes sociais, que é Gabi_Astini, tanto o Twitter quanto o Instagram é Gabi_Astini, ou ainda pelo Facebook, que é /Equipe de Constitucional. Uma dica aí, já que eu passei o Facebook, é vocês acessarem a página da Equipe de Constitucional e imprimirem aquela folha de prova nos exatos modelos da FGV, que isso facilitará para vocês já conhecer, ter uma familiaridade, uma noção espacial das folhas de resposta, como serão no dia. Por que é importante esse contato já? É importante fazer o simulado, é importante responder nesse modelo, para no dia da prova vocês já estarem super familiarizados e conseguirem, com tranquilidade, identificar qual é o espaço que eu tenho para peça, qual é o espaço que eu tenho para questão. É igual um celular novo. Quando você pega, você não consegue mexer em nada, né? Você clica, é outra coisa, mudou a tecnologia. E assim também é a folha de prova. Se você já souber, já tiver mexido várias vezes, vai que vai com tranquilidade. Agora, se for uma surpresa no dia, se você não vier fazer o simulado, não tiver trabalhado com essa folha de prova, pode acontecer o que ocorre com muitos alunos, que é responder questão em espaço destinado para peça ou responder questão no espaço errado. E isso o examinador simplesmente desconsidera, né? E aí você, às vezes, responde corretamente, mas perde essa pontuação porque colocou no local errado. Falando em local errado, né? Já que eu falei respondendo no local errado, quero trazer para vocês também, hoje nós vamos trabalhar sobre o mandado de segurança, né? Que é a tarefa domiciliar de número 6. Mas faltou uma informação que eu queria passar para vocês lá na atividade de número 4, que era a DPF. Queria só que vocês anotassem o número de uma DPF, a DPF 489, tá? Por quê? É a DPF que tratava da suspensão da portaria 1129 de 2017, né? Que era do Ministério do Trabalho, que alterava regras de fiscalização no combate ao trabalho escravo. Então, se você tiver um tempinho e ler essa DPF, vai ver que muito se assemelha com aquele enunciado que nós trabalhamos aqui no enunciado de número 4. Então, se sobrar um tempinho, fica essa dica, anota aí a DPF 489, tá certo? Voltando aqui, para o mandado de segurança, né? Nós vamos trabalhar aí nesse enunciado de número 6, onde encontra o fundamento do mandado de segurança. O mandado de segurança, o fundamento constitucional dele está no artigo 5º, no inciso 69 da Constituição. E se nós lermos juntos, nós vamos ver que ele tem um caráter subsidiário. Por quê? Vamos ver o que fala aí. O artigo 5º, inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Agora vejam, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, vai proteger o direito líquido e certo, caso não seja cabível habeas corpus e habeas data, tá certo? Então, demonstra aí a subsidiariedade do habeas corpus. O que a gente tem que mostrar? A gente tem que mostrar que tem um fato, é um direito líquido e certo. E o que é esse direito líquido e certo? É um fato que ele não dependa de provas a serem realizadas. Então, não vai ter uma dilação probatória no mandado de segurança. A primeira coisa que a gente tem que fazer é demonstrar esse direito líquido e certo. Então, eu já vou acostar os autos às provas. É um direito líquido e certo. Não vai ter aquele prolongamento que a gente vê no processo, dilação probatória, requer diligência. Não. É uma prova, um direito líquido e certo. Então, tem que ser um fato que não dependa de prova ou a prova já se encontre pré-constituída, tá certo? Então, é isso. Fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 69. Fundamento infraconstitucional, aí nós vamos encontrar lá na 12.016 de 2009, tá certo? Então, tratou de mandado de segurança, não sei por onde começar. Tanto se for uma questão ou se for uma peça processual, eu vou lá no índice remissivo, que é de extrema importância vocês saberem trabalhar com esse índice remissivo, e aí eu vou procurar. No índice remissivo, na Constituição, você vai procurar mandado de segurança. Ele vai remeter ao artigo 5º
inciso 69 da Constituição. E como que eu vou saber o fundamento infraconstitucional? Vejam que o vade-mecum de vocês, ele é tão bom, se vocês usam esse das carinhas, né, que nós recomendamos aqui no Damásio. Então, vocês vão ver, porque é diferente, tá? As referências fazem uma diferença, sim, por isso que nós recomendamos esse vade-mecum. E vocês vão ver que tem lá, no artigo 5º, no inciso 69, vai estar lá embaixo, pequenininho. Sabe aquele que o aluno está com preguiça de ler? Na hora da prova, leiam, que pode te dar uma luz. Então, fundamento constitucional, artigo 5º, inciso 69. Mas o que mais ele fala? Ele fala lá, a Lei 12.016, Lei do Mandado de Segurança. E aí, a gente chega nessa lei. Tá certo? Então, muitas vezes vocês falam assim, não, mas eu não sei onde encontrar esse fundamento infraconstitucional, eu fico desesperado, me dá um pânico. Não se desesperem. Fundamento constitucional nós encontramos através do índice remissivo. Quando nós formos visitar esse artigo que o índice remissivo indicou, lá vai ter uma nova remissão que vai me levar ao caminho do fundamento infraconstitucional, tá certo? Então, se eu for fundamentar alguma coisa, é importante também, para um raciocínio jurídico, iniciar pelo fundamento constitucional e depois para o fundamento infraconstitucional, eventual súmula e assim por diante, tá certo? Uma jurisprudência, ou se eu quiser acrescentar, não sei por onde começar a responder, aí já coloca o princípio da dignidade da pessoa humana, mas não deixem a questão em branco, tá? Outra coisa, o que o examinador ele quer nessa peça prático-profissional? Ele quer ver o seu raciocínio jurídico, a sua capacidade interpretativa, se você tem conhecimentos técnicos, né, da profissão, de como desenvolver uma peça, e, por fim, o seu desenvolvimento de um fato jurídico, a sua exposição de um fato jurídico. Recebi a peça. Entendam isso como um primeiro ato como advogado. Então, imaginem-se vocês, né, no dia do exame de ordem, que é o primeiro ato como advogado que vocês vão realizar. Eu recebi a peça. Eu vejo esse problema como um cliente que me procurou. Então, eu recebi o enunciado e vejo. Primeira coisa, quando o cliente chega, o que você faz? Você se apresenta. Oi, meu nome é doutor fulano. E o seu? O cliente se apresentou? O que você já tem? Legitimado ativo. Então, primeira pergunta. Quem é meu cliente? Aí, eu encontrei o legitimado ativo para fazer um esqueleto de peça. Depois, qual o problema que esse meu cliente está tendo? Contra quem? Quem causou esse dano? Por que ele está, né, nesse litígio? E aí, eu vou saber quem é o legitimado passivo, tá certo? Então, vejam vocês que nós já estamos conseguindo formar aquele esqueleto de peça, né? Que é extremamente importante. Então, legitimado passivo já tenho, legitimado ativo também. Próxima pergunta, e qual é o seu problema? Quando você perguntar qual é o seu problema, você vai saber qual é a peça processual cabível, quais serão os fundamentos, o que ele busca, né? Depois você pergunta o que você busca, né, para uma solução. Você vai conseguir ver os pedidos. E ainda, se o cliente ele já veio de um processo, de uma relação processual, ou ele está te procurando agora, né? Com isso, nós verificamos se é um recurso ou se é uma petição inicial. Então, é muito importante ter essa atitude. Imaginem-se como advogados mesmo. E é um cliente que te procura. Não é uma peça, não é uma prova, não é um desespero. Tentem ter uma certa tranquilidade, que vocês deverão passar também para o cliente. Eu sei que muitos alunos ficam desesperados, dá uma ansiedade, dá um nervoso. É natural do ser humano, né, essa ansiedade. Mas não vejam isso como algo impossível. É plenamente alcançável, ainda mais depois, né, de todo esse trabalho que vai ser desenvolvido ao longo do curso. Vocês certamente estarão extremamente preparados se vocês fizerem todas as atividades, todas as peças processuais, realizarem o simulado. Não tem erro, o curso ele cerca o examinador de tal forma que tudo que for perguntado, vocês certamente saberão trabalhar, tá certo? Mas é importante esse comprometimento também do aluno, que ele faça todas as atividades, participe da aula. Então, é muito importante essa troca. O que a gente sabe, então, sobre essa peça aí que vai ser o mandado de segurança? Vamos falar um pouquinho por cima, né? Primeiro que ele é subsidiário, porque ele vai caber quando não couber o habeas corpus ou o habeas data. O que mais? Qual foi a primeira Constituição
a tratar sobre o mandado de segurança? Foi a Constituição de 1934, tá certo? Isso já foi objeto até de questões em certos certames, né, de concursos públicos, mas então é só uma curiosidade que eu trago para vocês, que é a primeira Constituição que ele apareceu foi na de 1934, e ele tem uma natureza civil, mesmo que ele seja utilizado na esfera criminal. Qual é o exemplo, né, na esfera criminal que a gente tem do mandado de segurança? Eu, por exemplo, trabalho no Ministério Público de São Paulo, numa Procuradoria de Justiça de mandados de segurança e habeas corpus. Mandados de segurança criminais, por sua vez. Então, eu trabalho somente com os mandados de segurança criminais. Um exemplo do mandado de segurança criminal. Por exemplo, um carro apreendido, né? Um carro apreendido num crime. Às vezes, o processo continua correndo, o advogado ele entra com mandado de segurança para conseguir restituir esse veículo. Ok. Mesmo nesses casos, ele vai ter uma natureza civil? Sim, porque o mandado de segurança ele tem a natureza civil. Ele é um remédio constitucional, né? Que está lá no artigo 5º da Constituição. Portanto, o verbo que eu vou usar é impetrar. É apenas por uma estética de prova, mas que faz muita diferença, né? Quando você coloca um impetrar mandado de segurança. Então, você não vai propor, você vai impetrar, porque é um remédio constitucional. Então, lembrando também que tem que ter a prova, o direito líquido e certo, né? Que significa uma prova pré-constituída, ou algo que não precise dessa prova. Então, não vai haver dilação probatória. Outra coisa importante, né, que é o prazo de 120 dias do mandado de segurança. E isso são apenas algumas curiosidades que eu trago para vocês, mas que serão melhor desenvolvidas nos laboratórios de peça e também no decorrer do curso. Então, vamos ver o que esse primeiro enunciado ele gostaria do aluno. Paulo Ricardo, idoso, aposentado por invalidez pelo Regime Geral de Previdência Social, recebe um salário mínimo por mês. Durante mais de 3 décadas, esteve exposto a agentes nocivos à saúde. Foi acometido por doença que exige o uso contínuo de medicamento controlado, cuja administração, fora de forma exigida, pode colocar em risco a vida. Fora de forma exigida, pode colocar em risco a vida. Em razão de sua situação pessoal, todo dia 5 comparece ao posto de saúde existente na localidade em que reside, retirando a quantidade necessária do medicamento para os próximos 30 dias. Então, quem está com problema? A gente já começa aqui. É o Paulo Ricardo. Então, aqui a gente já tem o legitimado ativo. Quem te procurou, né? Seu cliente. No último dia 5, foi informado pelo diretor do referido posto que a central de distribuição não entregará o medicamento, já que o município, em razão de crise financeira, não pagava os fornecedores havia cerca de 6 meses. Inconformado com a informação recebida, Paulo Ricardo formulou, logo no dia seguinte, requerimento endereçado ao secretário municipal de saúde, autoridade responsável pela administração das dotações orçamentárias destinadas à área de saúde e pela aquisição dos medicamentos encaminhados à central de distribuição, órgão por ele dirigido, né? Então, aqui outra informação importante, que o secretário municipal de saúde. Na ocasião, esclareceu que a ausência do medicamento poderia colocar em risco sua própria vida. Em resposta escrita, o secretário reconheceu que Paulo Ricardo tinha necessidade do medicamento. Então, inclusive, né, olha aqui, em resposta escrita, o secretário, né, que será o legitimado passivo no caso, reconheceu que ele tinha necessidade de medicamento e ainda, olha como enunciado é claro que você tem as provas pré-constituídas. Em resposta escrita. Continuando, o que fora documentado pelos médicos do posto de saúde informou que estavam sendo adotadas as providências necessárias à solução da questão, mas que tal somente ocorreria daqui a 160 dias, quando o governador do estado prometera repassar receitas a serem aplicadas à saúde pública. 160 dias. Para uma pessoa que não pode ficar sem o medicamento, a gente já vê aí que tem um risco, uma urgência, né? Então, conseguimos verificar que também caberá uma liminar, né?
Nesse meio tempo, sugeriu que Paulo Ricardo procurasse o serviço de emergência sempre que seu estado de saúde apresentasse alguma piora. Ou seja, ele não seria medicado, aí apresentou uma piora, você vai para o serviço de emergência. Em vez de tratar, né, com continuidade, medicamento contínuo, não. Espera dar uma zica e vai para o serviço de emergência, foi a sugestão dele. Paulo Ricardo, de posse de toda a prova documental, que por si só basta para demonstrar os fatos narrados, então vejam que o enunciado ele grita o que ele quer. Qual é a peça processual? Porque ele fala que por si só basta para demonstrar os fatos narrados. Em especial, a resposta do secretário municipal de saúde procura você uma semana depois. Então, seu cliente é o Paulo Ricardo, que está com esse problema de saúde, não repassa um medicamento. Ele já tem todas as provas, né, pré-constituídas, inclusive uma recusa escrita lá, né, do secretário municipal. Ele procura você para contratar seus serviços como advogado, solicitando o ajuizamento da medida judicial que ofereça resultados mais céleres, sem necessidade de longa instrução probatória, para que consiga obter o medicamento que necessita. Levando em consideração as informações expostas, ciente da desnecessidade da dilação probatória, elabore a medida judicial adequada. Então, vejam mais uma vez o enunciado falando do direito líquido e certo, né? Porque está aqui ó, a desnecessidade da dilação probatória. Elabore a medida judicial adequada com todos os fundamentos jurídicos que conferem a sustentação ao direito de Paulo Ricardo. E a observação que a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. E a simples menção ou transcrição do dispositivo legal não será pontuada. Então, vejam vocês que seria um mandado de segurança com pedido de liminar. Primeira coisa que a gente tem que saber, que tem que colocar todos os fundamentos legais. O que o enunciado está falando? Sobre saúde. Eu não tenho ideia, nunca vi na Constituição onde fica saúde. Para onde eu vou? Para o índice remissivo da Constituição. Se eu visitar o índice remissivo da Constituição e procurar por saúde, ele vai lá para o artigo 200, eu não vou para o índice remissivo para economizar tempo, e aí eu não sei também se eu vou para o artigo certo. Educação é 205, 196. Então, se eu procurar no índice remissivo sobre saúde, ele vai me levar até o artigo 196 da Constituição Federal. Então, vejam vocês que nesse final da Constituição, ó, 196 fala de saúde, se eu for um pouco mais além, ó, 205 fala de educação, 203 assistência social, 215 cultura, 217 desporto. Então, 225 meio ambiente, são só temas super importantes para o direito constitucional. E muitas vezes o aluno esquece desses últimos artigos. Ele vai até o 109, 127 da Constituição e acha que está suficiente, né? Que conhecer, trabalhar com esses artigos. Mas é muito importante no direito constitucional nós nos lembrarmos desse finalzinho aí da Constituição. Porque trata da saúde, trata do meio ambiente, trata temas extremamente importantes para a nossa matéria, né, do direito constitucional. Então, deve constar o 196, que é o direito à saúde, nos seus fundamentos. Outro direito violado aí, né, é a dignidade da pessoa humana, porque ele quer o medicamento e o secretário fala, não, vai levando aí, vai aguentando sem o medicamento. Quando chegar no limite, aí você vai no pronto-socorro, vai na emergência que toma um tratamento emergencial, mas não, entendeu? Então, violou a dignidade da pessoa humana. Qual vai ser o endereçamento, né, desse mandado de segurança? Então, vejamos. O endereçamento, né, ela vai ser endereçada para o juízo civil da comarca X ou o juízo da fazenda pública da comarca X, se houver fazenda pública. O impetrante vai ser o Paulo Ricardo e a autoridade coatora, o secretário municipal de saúde. Legitimidade ativa de Paulo Ricardo, ela decorre do fato de necessitar do medicamento para preservar a sua saúde, sendo o titular do direito que ele postula. A legitimidade passiva do secretário, né, que é justificada pelo fato dele ser o responsável pela aquisição desses medicamentos e de dirigir a central de distribuição. Fundamentos de mérito. Primeiro, saúde, né, artigo 196
da Constituição Federal, que a saúde é direito de todos e dever do poder público, né? No artigo 6º da Constituição, também trata sobre o tema. Segundo fundamento, que o serviço de saúde oferecido pelo município, ele deve assegurar atendimento integral. E onde está esse atendimento integral? No artigo 198, inciso 2 da Constituição, se nós visitarmos, ele está falando lá. Dispõe que, artigo 198, inciso 2, atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços assistenciais. Então, tomar esse remédio não é uma atividade preventiva? Por quê? Porque senão ele vai ter que ir lá para a emergência, precisar de um atendimento emergencial, um socorro, né? Um pronto-socorro. Então, se encaixa aqui no artigo 198, inciso 2. Continuando. A ausência de medicamento pode colocar em risco a vida de Paulo Ricardo, o que afrontou a dignidade humana, contemplada no artigo 1º, inciso 3 da Constituição, né, que é a dignidade da pessoa humana, ou ainda o artigo 5º da Constituição Federal. Ainda como fundamento. Vejam vocês quantos fundamentos não tem esse mandado de segurança. E é importante colocar todos? Sim. Por quê? Porque cada um, vocês vão ver, vai valer, sei lá, 0,20, 0,10. Então, cada fundamento que você deixa de colocar, você perde essa pontuação. Deve ser assegurada a efetividade do direito à saúde, conforme o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição. E os fundamentos constitucionais do direito à saúde justificam a escolha do mandado de segurança previsto no artigo 5º, 69 da Constituição, ou no caput da lei do mandado de segurança. Lembrando que a prova pré-constituída, né, porque o secretário escreveu à mão, né, ele reconheceu a necessidade do pedido e que seu fornecimento fora suspenso. Na verdade, esse Jonas aí deve estar no curso passado, né? Porque vamos voltando aqui, ó. Eu copiei o enunciado, mas na verdade é Paulo Ricardo, né? Então vamos só apagar aqui. Espera aí. Quando passaram o gabarito, não passaram com o nome certo do enunciado. Tá de outro enunciado, aqui é Paulo Ricardo, né? Paulo Ricardo. Necessita do medicamento e seu fornecimento fora suspenso. Fundamentos da liminar, que a relevância da fundamentação está expressa nos argumentos do mérito, e há risco de ineficácia da medida final se a liminar não for deferida, tendo em vista a urgência da situação, pois Paulo Ricardo vai errar o nome, gente, na prova do legitimado. Pedidos, né? A concessão da medida liminar para que a autoridade coatora restabeleça o fornecimento do medicamento que Paulo Ricardo necessita. Ao final, a procedência do pedido com confirmação da concessão da ordem, atribuindo-se o caráter definitivo à tutela liminar. Encerro como essa peça? Valor da causa, R$1.000, tá certo? Aqui até tá 100, ó, no modelo que passaram, mas lembrem-se de adotar R$1.000, caso não mencione nenhum valor, porque é o valor adotado pela FGV. Já houve um exame de ordem aí que o examinador não colocou nenhum valor, os alunos colocaram o valor da causa, 3 pontinhos, e o examinador considerou R$1.000. Então, coloquem esse valor que é o adotado pelo examinador, tá certo? Local e data, advogado OAB, não criem dados, né, porque vocês poderão ser eliminados do exame de ordem. Então, sem criar dados, lembrem-se, R$1.000 valor da causa, local e data, advogado OAB. Eu espero ter ajudado vocês com essa correção. Se ficou qualquer dúvida, pode me procurar pelas redes sociais. Eu desejo uma ótima continuidade de curso. Nós ainda vamos nos ver salvo engano, são 3 laboratórios, então a gente ainda trabalha um pouco junto. E ótima continuidade de curso para vocês, façam todas as atividades que a gente precisa desse comprometimento de vocês. Boa sorte, até a próxima. Tchau, tchau.